Olá! A paz! Tem alguém ansioso aí? Hoje nós estamos aqui para falar sobre ansiedade. No finalzinho desta live, eu vou estar fazendo junto com vocês 2 exercícios. Por isso, fica até o fim para nós fazermos 2 exercícios que vão te ajudar a eliminar a ansiedade da sua vida. Quero aproveitar para pedir a você que coloque da onde você é, o seu nome, da onde você é, para a gente interagir, tá bom? Você sabia que a OMS fez uma reportagem constatando que o Brasil, o mesmo país do futebol, do carnaval, futebol e carnaval significam euforia. E esse mesmo país da euforia também é o país que lidera os rankings da depressão e ansiedade no mundo. 86,5% da população já teve ou tem alguma crise de ansiedade. Eu quero falar para você o significado de ansiedade. E aí, você juntamente comigo vai constatar se alguma vez você teve algum sintoma de ansiedade ou se está tendo no momento. Não se importa se eu olhar aqui para baixo não, que eu tô com a minha colinha aqui. Eu estudei, né, sobre ansiedade, coloquei minha colinha ali para que eu não esqueça de alguma coisa. Em falar em colinha e esquecer, vocês acreditam que eu, que não sou muito de ter ansiedade, como hoje eu tinha que falar sobre ansiedade, sabe o que me aconteceu? Eu acordei pela madrugada ansiosa com esta live. Vê bem, perdi um pouco do sono por causa de ansiedade. Você já perdeu o sono alguma vez por causa de ansiedade? Você já teve aquele friozinho na barriga por causa de alguma situação? Ou você já perdeu o apetite por causa de alguma preocupação? Algum desses sintomas já estiveram presentes na sua vida? Pois é. Sabe qual o significado de ansiedade? Ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva, persistente, medo de alguma situação cotidiana. Pode ocorrer um aumento da frequência cardíaca, pode ter respiração rápida, sudorese e uma sensação de cansaço. Então, você já teve algum desses sintomas por preocupação de alguma coisa que você iria vivenciar? Saiba que estes sintomas de ansiedade, ele pode nos ocorrer independente da situação ser real ou imaginária. Você pode ser acometido de uma crise de ansiedade por algo até mesmo irreal, algo que só é coisa da sua cabeça. E no finalzinho
eu vou passar para vocês 2 exercícios que ajudam a aliviar a crise de ansiedade, em alguns casos até eliminar de vez. Então fica aí comigo até o final para que você possa saber qual exercício é esse. A ansiedade, ela pode ser uma situação normal no nosso organismo. Ela só é um tipo de alerta, um indicador de doenças subjacentes. Somente quando esses sintomas se tornam excessivos, obsessivos e interferem na nossa vida cotidiana, que pode ser um mal, que interfiram na nossa vitalidade e até mesmo nos propiciar sintomas que desencadeiam a morte. Algumas situações que nos causam ansiedade. Nos dias de hoje, por essa situação que estamos passando no nosso país e mundialmente, existem algumas situações que podem nos causar ansiedade. Incerteza de quando essa situação de pandemia passará. O medo de alguém da nossa família, algum ente querido ou até mesmo nós adoecermos com essa enfermidade que tem assolado o mundo. O medo da morte pode nos causar ansiedade. Até a mudança na nossa rotina diária pode nos causar ansiedade. Esses são alguns fatores de que podem desencadear sentimentos de ansiedade no nosso organismo. A ansiedade é uma excessiva agitação no sistema nervoso central. É quando a gente se sente pequeno diante das situações que nos cercam e nos sentimos incapazes diante de algum fato. E esse fato, como eu já falei, pode ser real ou imaginário. A nossa mente pode desencadear o sintoma de ansiedade, independente da situação realmente estar acontecendo ou não. A ansiedade pode nos causar insônia, como eu falei para vocês que eu vivenciei essa madrugada porque eu fiquei ansiosa com esta live. Pode causar dúvidas sobre a nossa própria competência de agir diante das situações. Ela pode dificultar os nossos pensamentos diante das tomadas de decisões. A ansiedade também pode nos causar dificuldade na concentração da memória. Esses são alguns dos sintomas que a ansiedade pode nos causar. A ansiedade
também pode causar no nosso físico alguns sintomas. Sudorese, aceleração cardíaca, né? Taquicardíaco. O nosso coração pode acelerar. Também podemos ter dificuldade na respiração. Tudo por conta dos sintomas que são desencadeados através da ansiedade. Eu quero dar algumas dicas de como você pode controlar a ansiedade na sua vida e no seu organismo. Ainda não é os exercícios que nós vamos fazer no final. É só algumas dicas que nós podemos ter para agirmos no nosso dia a dia e com isso eliminarmos as possíveis atuações da ansiedade. Eliminarmos a possibilidade de termos crise de ansiedade. Vou começar dando a primeira dica de que você precisa estabelecer rotina. O nosso organismo, ele gosta de rotina. O nosso cérebro, duas coisas ele evita: o gasto de energia e sentir dor. E às vezes é doído você fazer uma coisa nova, você além de gastar muita energia, você também sofre com toda aquela mudança. Então, se você estabelecer rotina na sua vida diária, você pode evitar ter uma crise de ansiedade. Você pode ter horário para acordar, horário para se alimentar, horário para descansar, horário para o lazer. Isso tudo forma uma rotina. Se você repetir sempre as mesmas coisas, né? No dia a dia, o seu organismo se acostuma com aquilo e aí tem menos possibilidade de você desencadear uma crise de ansiedade. A segunda dica que eu te dou é para que você diminua a autocobrança. A autocobrança em relação ao seu trabalho, em relação aos seus objetivos. Não se cobre demais. Lembre-se, ninguém precisa ser forte o tempo todo e nem alcançar os 100% o tempo todo. Nós temos nossas fraquezas, temos também os nossos limites, então não se cobre o tempo todo. Faça o seu melhor, mas tendo a consciência de que nem sempre você vai acertar em tudo. Nós também temos altos e baixos. Então essa é a segunda dica que eu te dou. A terceira dica é para que você cuide do seu corpo físico. Cuide do seu estado físico. O autocuidado é fundamental. Procure cuidar do seu corpo, das suas unhas, do seu cabelo. Faça coisas que você gosta.
porque aí você sinaliza para o seu cérebro que você está vivo, que você está ativo, que você está produtivo. E com isso, você não dá chance para que a ansiedade se apodere de você. Outra dica, também deve ser levada em conta, dentro dessa dica, dessa terceira dica de cuidar do seu estado físico, também deve ser levada em conta a sua alimentação. O que você consome tem tudo a ver com a influência que exerce no seu cérebro e, com isso, desencadeia situações no seu organismo. Então, procure incluir na sua alimentação legumes, verduras, frutas, alimentos que possuam nutrientes, porque a falta de nutrientes, vitaminas e hormônios no nosso organismo, elas estão diretamente ligadas a situações que desencadeiam nosso estado emocional. E com isso também está incluído a ansiedade. A quarta dica que eu te dou é sobre meditação. Já está mais do que provado de que a meditação ela serve para tudo de bom no seu organismo, tudo de bom na sua mente, tudo de bom no seu físico. Então faça meditação diárias. Não precisa ser aquelas meditações extremas de meia hora, 1 hora. Às vezes alguns minutinhos que você tira para meditar no seu estado de presença. Meditar é colocar foco no hoje, colocar foco em algo. E mais do que nunca, você precisa colocar foco em si mesmo. Se você relaxar, fechar os seus olhos um pouquinho e começar a observar a si mesmo, se você consegue escutar a batida do seu coração, se você consegue sentir a sua respiração, se você consegue ouvir os sons que estão à sua volta, isso já é um tipo de meditação. E essa meditação, ela promove químicas benéficas no seu organismo, que inclusive ajuda a eliminar a ansiedade. Temos ainda mais algumas dicas. Se você está gostando, manda um coraçãozinho aí, um alô. E não esquece, no finalzinho nós vamos fazer 2 exercícios para eliminar a ansiedade da sua vida. A quinta dica é: pratique exercícios físicos. Ninguém gosta de saber disso, né? Mas nós já sabemos que os exercícios físicos fazem muito bem para o nosso organismo. A questão é que nós pensamos que temos que sair de casa, ir para uma academia para poder fazer exercícios físicos. E diante dessa situação, mais do que nunca,
Tem dicas aí de vários exercícios que você pode fazer sem gastar recurso financeiro, sem precisar sair de casa. Coloca lá no YouTube, coloca no Google, no Instagram, dicas para exercícios físicos em casa. E você vai ver que tá assim, ó, cheio de dicas legais. Então, não é desculpa. O exercício físico mantém o seu corpo com vigor e também elimina a ansiedade. A sexta dica, já estamos acabando, é diminua o consumo de informações desnecessárias. Elimine o consumo de informações desnecessárias. Nada de ficar com a sua TV ligada naquelas reportagens trágicas o dia todo. Nada de ficar passando horas e horas da sua vida vendo programas repetidos que você já sabe como é que vai ser o final. É só acúmulo de informação que não parece, mas o seu cérebro está captando tudo aquilo e mexendo no seu psicológico, interferindo no seu organismo, causando danos e te levando a ter crises de ansiedade. Então, diminua o acúmulo de informações desnecessárias. Determine um horário específico para você, se você gosta de reportagem, né? Determine um horário específico para você ir lá, dar uma examinada em tudo que está acontecendo, mas não fique diante da TV, não fique diante da TV o tempo todo para só receber as mesmas informações, tá bom? E só faltam uma. Temos mais uma dica. E essa dica é: busque afeto nas suas relações. Nos dias que estamos vivenciando, você pode dizer, mas eu não estou podendo sair de casa, não estou podendo ir nos locais, fazer visitas. Nós temos as redes sociais, o recurso da internet hoje. Podemos fazer uma ligação, podemos passar um zap, uma mensagem, né? Podemos entrar em contato com nossos entes queridos, com os nossos familiares, com aquele amigo de trabalho, aquele colega de trabalho, aquela comunidade a qual nós fazemos parte, seja a igreja, seja grupos. Você precisa buscar esse afeto nas suas relações, pois isso auxilia e muito para eliminar a ansiedade da sua vida. Vou pegar minha colinha aqui. Sim. Então, preparado para fazermos o exercício para eliminarmos a ansiedade da nossa vida? Eu vou te ensinar 2 exercícios de respiração. A respiração é muito importante. Ela é a vitalidade. Ela é o que causa vida no nosso organismo. E através desses 2 exercícios, você vai poder controlar uma crise de ansiedade e eliminar da sua vida.
Um pouquinho antes de eu falar dos exercícios, eu quero dizer que se você passa por um conflito de ansiedade, uma crise de ansiedade extrema, já diagnosticada, aí você busca ajuda de um profissional responsável. Aqui eu estou, deixa eu acenar aqui para, aqui eu estou dando dicas de como você pode eliminar e em algumas situações até excluir de vez mesmo a crise de ansiedade. Mas se é um problema já diagnosticado, um problema bem grave, né, com quadros e ciclos consecutivos e repetitivos, busque a ajuda de um profissional, tá bom? Então vamos ao exercício. Primeiro exercício de respiração vai ser o 4x4. Por que eu falo que é 4x4? De repente, algumas aí nas redes sociais, você também pode já ter ouvido falar sobre esse tipo de respiração. Você precisa inspirar em 4 tempos. Você precisa depois segurar o seu fôlego em 4 tempos também. Depois você expira, solta o ar em mais 4 tempos. E por fim, segura novamente por 4 tempos. É 4x4. Então a gente vai fazer um ciclo de 4 respirações, né? Na verdade não é 4 respirações, é uma inspiração, você vai segurar, outra você vai expirar, aí de novo você segura e aí volta de novo para cá. E a gente vai fazer 4 vezes esse ciclo, 4x4. Entendeu? Só que tem uma dica. Eu quero te dar uma dica antes de nós fazermos esse exercício. Nós respiramos automaticamente. Porém, não prestamos atenção na nossa respiração. E muitas das vezes nós fazemos uma respiração torácica. Uma respiração torácica, ao invés de ser uma respiração diafragmática. O que eu quero dizer? Que você deve prestar atenção se a sua respiração está movimentando a barriga. É a barriga que precisa ser movimentada. Então, quando você inspira, vamos testar. Você coloca a mão sobre a sua barriga, bem aqui, ó, abaixo do umbigo, né? A mão abaixo do umbigo, os dedões assim. E aí você presta atenção se quando você respira, a sua barriga incha. É como o bebezinho. Você já reparou o bebê respirando? O bebê, quando respira, a barriguinha dele vai e volta, vai e volta. E nós vamos crescendo e não dando muito valor a isso. E quando nós vimos, a gente passa a respirar com o peito, ao invés da barriga. E nós temos um órgão que é o diafragma. Ele é um dos responsáveis por fazer esse movimento, ajudar o pulmão a fazer esse movimento de expandir
né? E contrair. Expandir e contrair. Então vamos prestar atenção, vamos respirar. Ainda não é o exercício não, vamos prestar atenção se respirando a gente está respirando com o peito ou com a barriga. Bota a mão lá na barriga. Vamos lá? Inspira. Solta. Solta pela boca, tá? Inspira de novo. Solta. Percebeu aí? Se você não respirava com o movimento do diafragma, passa a respirar então. E aí, o primeiro exercício para controlarmos a ansiedade. Eu quero que você faça junto comigo. Inspirar, eu vou contar, tá? Eu não vou estar totalmente ligada na respiração, porque eu vou estar contando para você. E você conta aí no seu pensamento. Primeiro vamos inspirar e aí eu vou falar, tá bom? Eu não vou falar o número 4 porque enquanto eu tô falando já completa o quarto segundo. Então vamos lá? Inspira. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, expira. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, expira. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, expira. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, expira. 1, 2, 3, segura. A última vez. 1, 2, 3, expira. 1, 2, 3. Alguém se perdeu aí? Então, deu para se sentir mais relaxado? Talvez hoje, por você não estar acostumado, você estava mais aí prestando atenção, e agora é a hora de inspirar, de expirar, de segurar, e aí você ficou nessa preocupação, né? Nessa ansiedade de fazer correto, que acabou não tendo todo esse relaxamento. Mas no momento em que você estiver sentindo algum sintoma de crise, de ansiedade, se você fizer essa respiração 4x4, pode ter a certeza, se você não eliminar de vez, pelo menos você vai amenizar, porque você vai trazer oxigênio para o seu organismo. Então vamos para o segundo exercício de respiração. Vamos? Esse exercício de respiração, eu conheci ele como se fosse uma abdominal da respiração. Por que abdominal da respiração? Já vou te dizer. Porque você faz uns exercícios, você usa 3 sílabas para fazer essa respiração. E aí, com isso, você faz uns exercícios abdominais que, usando o diafragma, vão auxiliar o seu pulmão, vão treinar, né? Porque o diafragma e os pulmões são músculos, e músculos precisam de treinos, né? Para ficar forte, para continuar sendo útil, fazendo
aquela função que ele é programado para fazer. Ele precisa de ser saudável. Então vamos para o segundo exercício. Nós já estamos acabando. Você vai inspirar. Lembra da respiração diafragmática. Você vai usar a barriguinha para inspirar e encher. E na hora de soltar, você vai soltar o ar pela boca, só que você vai soltar falando essas 3 sílabas. Si, fu, pá. Entendeu? Tem gente já rindo aí. Você vai falar si, fu, pá. Vai soltar o ar com essas 3 sílabas. Então vamos lá fazer? Vamos fazer 3 vezes. 3 vezes. Eu vou fazer aqui, ó, para vocês verem como é a primeira vez, ó. Olha que eu vou prender aqui a camisa para vocês verem como que quando eu respiro, o meu diafragma, ele infla e depois ele contrai, ó. Viu só? De novo. Agora nós vamos fazer com si, fu, pá, tá bom? Vamos lá? Inspirar. Entenderam? Vamos fazer de novo então. Vou fazer agora virado para vocês. Tem gente aqui se acabando de rir. É engraçado, né? Imagine só, se você vai estar... Essa aí é pro controle. Você precisa... Se você tá num ambiente de trabalho, você vai pro banheiro, né? Vai para um lugar à parte para você fazer. Porque imagine só, para você controlar uma crise de ansiedade, você vai controlar de alguma forma, que você vai cair na gargalhada. Todo mundo em volta também vai cair na gargalhada. A ansiedade vai, ó, vai embora correndo. Mas se você não se sentir à vontade de aproveitar esse momento para se desprender da gargalhada mesmo, achar graça disso, que essa também é uma estratégia para mandar a ansiedade embora, você pode ir para um lugar mais reservado, para o banheiro, para um lugar mais à parte para você fazer. Então vamos fazer o exercício 3 vezes. Você inspira, enchendo o diafragma, e na hora de soltar, você vai soltar com as 3 sílabas. Si, fu, pá. Tá? Soltando o ar pela boca. Vamos lá? Si, fu, pá. De novo? Si, fu, pá. Si, fu, pá. Si, fu, pá. E aí você pode fazer quantos ciclos você achar necessário para mandar essa ansiedade embora. Estamos, então, resolvidos. 4x4 e a abdominal da respiração. São os 2 exercícios que eu passei com vocês. Agradeço, né, a todos que pacientemente colaboraram comigo nessa live, e faço uma reflexão. O país da euforia é o país da ansiedade. Se você, juntamente comigo, cuidarmos da nossa própria saúde, nós ajudaremos a diminuir essa estatística vergonhosa na América Latina. Eu vou, antes de encerrar, responder uma pergunta aqui que foi feita. A Adriele me perguntou: quando estou próximo de fazer algo importante
me dá muita vontade de ir ao banheiro para fazer a segunda opção. Isso pode ser considerado uma ansiedade? Sim, pode. Mas lembra que eu comecei falando que a ansiedade é também sensações que existem dentro do nosso organismo que podem ser normal? Pode ser normal. Quando ela se torna excessiva e começa a atrapalhar nas suas tomadas de decisões e na sua rotina diária, aí sim você tem que tomar cuidado, porque ela pode estar se tornando a palavra uma precursora de doenças subjacentes. Deixa eu pegar aqui a minha colinha para eu falar para me falar a palavra correta. Deixa eu ver. Tá aqui. Doenças. Isso mesmo. Subjacentes. Ou seja, são sinalizadores, indicadores de que o seu organismo está tendo reações que podem desencadear uma doença, uma patologia ou uma doença psicossomática, entendeu? Só quando é de forma excessiva, obsessiva e quando ela interfere na sua rotina diária, nas suas tomadas de decisão. Mas aquela dorzinha de barriga, aquele friozinho no estômago, né? Aquela horinha que a gente perde o sono por causa de alguma situação que nós vamos vivenciar, isso é normal. Todos nós convivemos com esse tipo de sensação, que é a ansiedade. O que não pode ser é em demasia, porque aí sim produz químicas que levam a doenças subjacentes. Tá bom? Temos mais alguma pergunta? Não. Foi só essa pergunta, né? Então, curte o meu canal, curte o vídeo, encaminha para pessoas que você possa acreditar que vai ajudar de alguma forma, pessoas que você sabe que estão passando por esse tipo de situação, tá bom? Se você chegou no finalzinho, não viu? Tá lá no comecinho, tem umas dicas legais. E eu fico por aqui. Que o país da euforia continue sendo o país da euforia e não o país da depressão e ansiedade. Beijo!